pessoal de casa entender, a terapia ocupacional, ela não está relacionada apenas com a infância, né? Ela está Não, relacionada não, com não. as diversas áreas da vida e não só com saúde mental, com outros tipos de Outros cuidados situações. paliativos, né? Promover a melhor qualidade de vida no seu fim de vida, né? Na maternidade, quando a criança nasce. Inclusive, eu tenho uma criança que foi prematura de 6 meses, então eu tive que colocar em prática na minha vida tudo que eu aprendi na faculdade, desde o do nascimento até a morte. A gente precisa se ocupar, né? A gente vai se ocupar de alguma forma. Há um cadeirante que precisa se locomover, um pós-AVC, um pós-trauma. A terapia ocupacional, ela pode permear por todos esses ambientes com tranquilidade, porque onde há vida, né? Onde há movimento, há terapia ocupacional. Onde há ocupações do ser humano, há terapia ocupacional. É muito, muito interessante, porque a gente que vem de uma graduação da saúde, nem todos os profissionais têm essa clareza, né? Do quanto representa a terapia ocupacional e a importância, né? Como ela muda realidades no dia a dia, né? A gente que acompanha, que tem esse trabalho multidisciplinar, a gente percebe a diferença dos pacientes que são acompanhados, né, com a terapia ocupacional, assim como a equipe multidisciplinar. E assim, Tati, você falou da terapia ocupacional e hoje a gente tem como, vamos chamar assim, um tema mais específico para conversarmos, a questão do espectro autista, né? Sim. Então, você falou que ultimamente seu foco de trabalho é o público infantil, né? E eu acredito que dentro desse público existem aí uma porcentagem muito alta do espectro autista, né? De pessoas com espectro autista. Então, assim, alguns temas, quando a gente começa a ler sobre o espectro autista, aparece a questão do capacitismo. Você podia dizer para a gente o que seria esse capacitismo? O capacitismo, ele é toda e qualquer tipo de preconceito em relação à pessoa com deficiência. Independente de ser autista ou qualquer dificuldade que a pessoa tenha e outra pessoa venha ter preconceito em relação àquilo ou te impossibilite de realizar aquela sua atividade, isso é o capacitismo. Eu vou dar um exemplo simples que a gente faz muito quando a gente tem um idoso em casa. E aí chega e diz, vim visitar fulano. Mas ele não quer não receber visita agora. Ninguém perguntou para ele se ele queria receber visita, né? Chegar e dizer, fulano, fulano, chegou visita para você. E aí, você quer receber? Não, né? Vai ao médico. Aí vai o neto ou vai a filha, fala pelo idoso que tá ali. Ele não consegue falar dos seus anseios, sobre o que tá acontecendo e tal. E às vezes nem é aquilo realmente que a pessoa tá dizendo para você que tá acontecendo. E as nossas crianças acontecem muito. Aí diz, o meu bebê, a criança tem 7 anos, o meu bebê, né, o neném. Aí faz criança tomando um mingau na mamadeira com 7, 8 anos, sem nenhuma dificuldade de deglutição, de mastigação e tal. Por qual motivo essa criança ainda toma mamadeira, né? E assim, eu vejo crianças pedindo para ir no banheiro e a mãe dizer, faça na fralda, né? Isso é capacitismo, isso é você não proporcionar que aquela criança desenvolva como um ser autônomo que tem capacidade de ser. Isso é o capacitismo e ele é muito cruel, porque isso acontece nas nossas escolas, a gente vê muitos criadores segurando as crianças no colo, sem dar autonomia para ela correr, cair, se machucar, levantar, soprar o machucado e continuar caminhando. A gente vê isso nas ruas, quando a pessoa diz, ela não sabe não receber o troco, peraí, eu vou contar para você, e não dá oportunidade para aquela pessoa desenvolver aquela atividade por si só. Isso é o capacitismo e ele está intrínseco à nossa sociedade, infelizmente. Então, assim, pelo que me parece, o capacitismo ele chega a ser histórico-cultural, né? Justo. Então é algo que impede muitas vezes da inclusão, mas também do desenvolvimento das capacidades por alguém que apresentou determinado prejuízo, geralmente nos anos iniciais ou os anos finais da vida, né? Mas que pode prosseguir
durante todo o viver da pessoa e gerar aí prejuízos. E assim, você percebe isso dentro da população com espectro autista? Você teria alguma lembrança específica em que essa falta de inclusão, essa dificuldade de pôr essa pessoa para se desenvolver, ela aparece? Muito. A gente tem muitas crianças que têm dificuldade de comunicação. E aí, às vezes, oi, tudo bem? Como você está? Aí a mãe disse, ele está bem. Não dormiu hoje, mas ele está bem. Não dá oportunidade nem para a criança olhar para mim, né? Para tentar algum tipo de comunicação. Isso é capacitismo, né? A criança não sabe se comunicar, mas também eu não deixo. Eu particularmente enxergo pelo menos três situações muito comuns. A primeira seria do próprio indivíduo, né, vamos dizer assim, do paciente que está ali, que quer se comunicar muitas vezes, ou quer pelo menos tentar da forma que ele consegue ter essa comunicação, e não conseguindo dessa forma, a angústia dele aumenta, né? Ele está indo a um profissional e muitas vezes ele quer falar e Não deixo. ou quer se expressar de uma outra forma e não é deixado, né? Mas também eu percebo que isso acontece em algumas situações, né? A gente tem que separar bem por angústias do próprio familiar, né? Não é porque a mãe ou o pai ou o acompanhante ali ele quer fazer isso, mas ele está tão sobrecarregado pelo que está vivendo, pelas pressões de outras pessoas Sim. que muitas vezes nem ajudam, mas que estão ali cobrando uma solução, cobrando uma saída, né? Que ele se sente na necessidade de falar tudo rápido para não esquecer, e é assim mesmo, e a culpa é minha, muitas vezes carregando uma culpa. E também do profissional. Muitas vezes acredito que nem todos os profissionais eles estão preparados para essa abordagem e acabam seguindo a linha, vamos dizer assim, de que a pessoa ali é uma deficiente e incapaz, né? Não vai conseguir. Faz essa confusão de capacidade com deficiência, né? Porque é deficiente seria também incapaz, o que não é verdade, né? A gente tem que deixar bem claro a distinção desses nomes. E assim, quando você percebe que há uma limitação por exemplo, na comunicação ou na execução de uma tarefa, você acredita que é necessário intervir precocemente? Sim, quanto antes melhor. Pronto, vamos lá. Relato de mães, assim, vou dizer o que acontece muito na minha prática, para ficar bem visível que provavelmente acontece na vida de muitas pessoas. Vamos lá. Meu filho começou a sentar com 4 meses de idade. Tá fora da média, né? E aí ele nem engatinhou. Com 7 meses estava andando. Meu filho é um prodígio. Tá fora da curva. A gente já tem que estar em alerta. Alguma coisa está acontecendo, né? Pode acontecer e não ter nada? Pode. Mas já se liga o alerta. Deu um ano e 2 meses, de repente a criança também